A primitiva noção de átomo surge na Grécia Antiga a partir de Demócrito, Leucipo e Epicuro. Avança até o século XX enriquecida com outras ideias que ajudaram a desenhar o modelo atômico atual. Na coluna 1 a seguir estão listadas algumas contribuições para que se chegasse ao modelo atual de átomo, e na coluna 2 o nome de seus autores. Então numere a coluna 2 de acordo com a coluna 1, associando cada contribuição ao seu autor. Então, olha só, na coluna 1, primeiro, nós temos a descoberta do elétron. Lembram-se, pessoal? Quem descobriu o elétron através dos raios catódicos foi o J.J. Thomson. Então, aqui nós temos o nosso número 1 associado ao Thomson. Sempre muito importante e muito cobrado em prova, lembrar que o Thomson foi o primeiro, então, que mostrou que o átomo podia ser subdividido. Thomson também vai ser o primeiro a mostrar a característica elétrica, as diferentes cargas, então, que possuem e que compõem um átomo. Embora o átomo em si seja neutro, ele é composto por cargas positiva e negativa. E Thomson foi o primeiro a descobrir isso por meio dos seus experimentos com as ampolas de Crookes. Então, descobrindo que os raios catódicos nada mais eram do que os elétrons. Número 2, a descoberta do núcleo e da eletrosfera. Isso nós lembramos, então, foi descoberto por Rutherford. Então aqui nós temos o nosso número 2 associado ao Rutherford. No experimento de Rutherford, quando ele bombardeia uma finíssima lâmina de ouro, então, com partículas alfa, ele percebe que a grande maioria das partículas passava pela lâmina sem sofrer nenhum tipo de alteração, mas algumas poucas partículas se desviavam e, além disso, pouquíssimas partículas ainda não só se desviavam, mas ricocheteavam, batiam na lâmina e acabavam então voltando e sensibilizando aqui a parte frontal do papel filme. Ele descobriu com isso que o núcleo do átomo é muito denso e muito pequeno em relação ao volume total do átomo. Além disso, esse núcleo é positivo e a eletrosfera é negativa. Então aqui pelos experimentos de Rutherford, nós descobrimos que o átomo é composto de duas regiões distintas. Um núcleo positivo, denso e muito pequeno, com volume muito pequeno em relação ao volume total do átomo, e a eletrosfera, que é negativa. Número 3, descoberta dos níveis de energia dos átomos. Pessoal, quem descobriu os níveis de energia dos átomos foi o Bohr. Então aqui nós temos o nosso número 3. O número 4 fala do princípio da incerteza. O princípio da incerteza, que é aquele que nos diz que nós nunca poderemos saber a velocidade e a posição de um elétron ao mesmo tempo, foi enunciado por Werner Heisenberg. Então aqui nós temos o número 4. E número 5, a regra da máxima multiplicidade, ou regra de Hund. Então está aqui o número 5, é a regra de Hund. Vamos lembrar então rapidinho da regra de Hund? A regra de Hund, então, é aquela que nos diz que num subnível, como aqui no nosso exemplo, no subnível D, nós vamos sempre colocar um elétron em cada orbital até que todos estejam completos antes de nós colocarmos um segundo elétron, claro, com spin contrário, no mesmo orbital. Então essa é a regra da máxima multiplicidade ou regra de Hund. Vejam então que a nossa sequência é 2, 1, 5, 3, 4. Isso que nós encontramos na letra D, que é o nosso gabarito.